eu vou dar uma dica muito interessante para vocês, principalmente para quem trabalha com muitas bases de dados, com muita edição de arquivo, sabe o quanto é chato ter que toda hora vir aqui em exibir, clicar aqui em linha de grade, título, barra de fórmula para poder deixar de uma forma mais profissional para o usuário final, ter que remover as guias aqui embaixo, então você tem que vir em arquivo, clicar em opções, vir aqui em avançado, e aí depois ter que desmarcar a opção aqui, mostrar guia das planilhas e dar um OK. Então todo mundo sabe o quanto isso é chato de ter que ficar fazendo, principalmente com quem mexe com muitas bases de dados. Então eu vou mostrar para vocês uma forma que a gente consegue colocar uma tecla de atalho para que ela faça isso de uma forma muito rápida e a gente não tenha que ficar perdendo tempo dando essa volta toda. Tá? Então eu vou habilitar aqui novamente. Deixa eu colocar aqui a guia novamente para vocês entenderem como que a gente vai fazer isso. Nós vamos ter que utilizar o VBA, mas não se preocupe, quem não sabe mexer com o VBA e nunca usou, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, é muito simples, não vai ter que ficar criando várias linhas de código, nem nada disso. Pode ficar bem tranquilo que a gente vai utilizar um recurso do Excel, que é a parte de gravação, que ele repete os movimentos que a gente vai fazer. Tá? É bem simples isso. Então, primeiro passo, quem não tem essa parte aqui de desenvolvedor habilitado, provavelmente não mexe com a parte de programação, vai ter que habilitar isso aqui. É muito fácil. Então, vocês vão ter que vir aqui em arquivo, opções, aqui embaixo, personalizar faixa de opções, e aí aqui no canto direito vai ter essa parte desenvolvedor, ela vai estar desmarcada no Excel de vocês. Basta vocês marcarem e dar um OK, e aí pronto, ele vai habilitar essa parte de desenvolvedor aqui. Agora a gente vai vir aqui e clicar em gravar macro. Quando a gente clicar em gravar macro, vai abrir essa caixinha. A primeira opção, a gente vai ter que colocar aqui o nome da macro que a gente vai dar para aquela ação que a gente vai poder gravar. Tá? Então no caso aqui, eu vou colocar ocultar guias, porque a gente até pode criar uma única macro para que ela oculte as guias, remova a linha de grade, que ela remova o título, barra de fórmulas, tudo isso de uma vez só. Mas pode existir alguma situação que você não queira remover tudo, que você queira só ocultar as guias ou só remover a linha de grade. Então eu aconselho que vocês criem pelo menos 2 ou 3 macros aqui, uma para cada um, tudo bem? Então primeiro eu vou criar uma para ocultar somente as guias. Então eu vou colocar o quê? Ocultar guias. E aqui na tecla de atalho, ó, tem essa parte aqui, por padrão o Excel já vai trazer para vocês Ctrl mais alguma tecla que você queira colocar aqui. Se você colocar, por exemplo, a letra C, o que vai acontecer? Se você colocar diretamente uma tecla sem colocar, por exemplo, um Shift ou algo do gênero, pode ser que dê um conflito, porque se eu colocar o C aqui, por exemplo, todo mundo sabe que no Excel, quando você aperta Ctrl C, ele copia uma informação. Então, se eu colocar dessa forma Ctrl mais C, e eu apertar o Ctrl mais C, a ação que eu gravar aqui, ela vai ser executada. Então eu vou copiar a informação e vou executar uma ação de uma macro, que às vezes pode ser que dê conflito e atrapalhe aquilo que eu estou fazendo. Então eu não quero que isso aconteça. Então o que eu indico que vocês façam? Eu vou apagar aqui e eu vou segurar a tecla Shift apertado e vou colocar, por exemplo, a letra Z. Então olha o que acontece agora. Ele colocou Ctrl mais Shift mais Z. Então agora a possibilidade de você apertar essa tecla e o Excel fazer algo é quase que nula. Né? Então ele não tem nada no Excel que ele faça com Ctrl Shift Z que não seja o que a gente vai acabar de configurar agora. Então eu sugiro que vocês sempre utilizem um Shift para que seja Ctrl Shift mais alguma tecla do teclado que vocês queiram utilizar, tudo bem? Então eu vou deixar aqui como Ctrl Shift Z e agora eu vou dar um OK. Feito isso, repare que aqui em cima ele aparece agora, não é mais gravar, agora é parar a gravação. Então significa que ele já está gravando. Então cuidado nessa etapa, porque qualquer coisa que vocês fizerem agora, o Excel ele vai repetir tudo que vocês fizerem. Então a gente somente vai clicar agora no que interessa para a gente. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou clicar aqui, vou vir aqui embaixo na parte de opções, vou clicar, vou vir aqui em avançado, vou descer a minha barra até chegar nessa parte aqui de opções de exibição desta pasta de trabalho e vou desmarcar a opção mostrar guias da planilha, que é para que ele oculte essas partes aqui da guia. Então quando eu clicar aqui em mostrar guias da planilha e der um OK, pronto, ele já ocultou as minhas guias e agora eu vou clicar em parar a gravação, porque era só isso que eu queria que essa ação fizesse. Agora vocês vão apertar a tecla Alt, deixar ela apertada e vão apertar o F11, para que o Excel ele habilite essa parte aqui de programação para a gente, que é a parte de VBA. Então aí vai aparecer para vocês essa parte de módulos, aqui no canto esquerdo, e esse sinalzinho de mais. Vocês vão clicar no mais e vão dar um duplo clique aqui embaixo em módulo 1. Feito isso, ele vai habilitar para vocês o Visual Basic, que é aqui que a gente consegue colocar todos os códigos para que a gente consiga programar o Excel para que ele faça alguma ação para a gente. Então, quando vocês habilitarem essa parte, repare que aqui ele já criou uma sub. Tudo que está entre sub e end sub é o que a gente coloca, são os códigos que a gente coloca para executar alguma ação. Então, repare que aqui tem essa parte verde. A parte verde não é um código, ela é apenas um texto. Então, ele fica em verde para já dizer para a gente que é somente um texto. Então, isso aqui é só um texto para a gente poder entender o que tem aqui dentro. Então, tem, por exemplo, o nome da macro, que é ocultar guias macro. E aqui, atalho da tecla,
aliás, atalho do teclado, Ctrl mais Shift mais E. É só para vocês saberem isso daqui. Essa parte aqui que é o que nos interessa, que é o código que está executando aquela ação, que foi o que a gente fez, né, com alguns cliques. E, o Excel ele já gravou que para fazer toda aquela volta que a gente deu, basta com que ele mesmo digite esse código aqui e execute essa ação. Então o que ele fez? Ele colocou Active Window.display workbook tabs igual a false. O que significa isso? Que no caso, as minhas guias aqui, o false que ele colocou aqui para a gente é que ela não estará visível. Se tivesse, por exemplo, aqui true, eu vou trocar para vocês, porque tem false e true. Então eu vou colocar, por exemplo, true. True é verdadeiro, false é falso. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em true e der um play, olha o que acontece. Ele volta aqui com as guias para mim, ele habilita novamente. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar aqui como false novamente. Isso já está funcionando. Se eu vier aqui e apertar Ctrl Shift Z, olha o que acontece. Ele já ocultou as minhas guias aqui embaixo. Só que se eu apertar de novo, ela vai permanecer oculta. Por quê? No meu código, eu só estou dizendo que elas têm que estar ocultas. Então, agora eu preciso editar essa parte do código para que eu faça com que quando ela esteja oculta, e eu aperte essa tecla Ctrl Shift Z, ela fique visível. E quando ela esteja visível, quando eu apertar a mesma tecla, ela oculte. Eu não quero ficar colocando várias teclas, eu posso colocar na mesma tecla. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um if antes desta ação. Então, o que o if vai fazer? O if é como se fosse um C do Excel. Então, a gente faz o quê? If, no caso C, esta ação aqui for igual a false, então vou colocar aqui na frente, vou dar um espaço, vou colocar then, que seria então. O que ele vai fazer? Agora vem a parte que eu quero que ele faça. Eu vou copiar esse código até aqui, vou colar ele aqui embaixo e vou trocar o falso, que é o false, pelo true. Então o que eu estou dizendo aqui? Se toda essa parte aqui, que é o código que ele executou aquela ação, se isso for falso, então eu quero que isso seja verdadeiro. Se não, que eu coloco else, que no caso se não, deixe falso mesmo. Então ele vai fazer o quê? Se isso for falso, ele deixa verdadeiro. E se for verdadeiro, ele deixa falso. Agora eu dou um end if. Todo if, ele precisa estar acompanhado de um end if no final. Então eu preciso ter um if, um else, que no caso é se for isso, faça isso. Se não, que no caso o else seria se não, faça isso. E um end if que é para finalizar o if. Tá? Então o que ele está fazendo aqui agora? Se a minha guia estiver desabilitada, no caso falso, então habilite-a, no caso true. Se não, desabilite. Então, o que vai acontecer agora? Se eu apertar Ctrl Shift Z, ele vai habilitar. Se eu apertar novamente, ele vai desabilitar. Eu poderia não ter colocado essa fórmula aqui. Eu poderia ter gravado uma outra macro e trocado aqui o falso pelo true. E aí eu teria que colocar uma outra tecla de atalho. Se eu fizesse isso, eu ia ficar com muitas teclas de atalho, porque eu vou gravar mais 2 macros aqui ainda. Então, eu ia ficar com 3 vezes 2, eu ia ter que ficar com 6 macros gravadas diferentes. É muita coisa. Então, é mais fácil eu colocar esse if aqui para poder ajustar essa fórmula. Essa é a única parte que vocês têm que editar no código. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer isso para as outras 2 que a gente vai gravar. Eu vou gravar uma outra para tirar as linhas de grade, né? E vou gravar outra para tirar tanto a barra como o título de uma única vez. Então, como que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez. Eu vou clicar em desenvolvedor, vou vir aqui em gravar macro, vou dar um nome para ela, agora eu vou colocar ocultar linhas, ocultar linhas de grade. Tecla de atalho, vou segurar o Shift e aqui eu vou colocar no caso o X, Ctrl Shift X. Vou dar um OK, ele já começou a gravar, tá vendo que está parada a gravação? Vou clicar aqui em exibir e simplesmente desmarcar a linha de grade. Vou voltar em desenvolvedor e vou clicar em parar a gravação. Agora eu vou apertar Alt F11 novamente. Repare que ele já criou um outro código aqui para mim. Já tem o nome aqui da macro, as teclas de atalho, e aqui é a parte que me interessa do código. Então eu vou fazer o quê? Aqui ele está pedindo para desabilitar a linha de grade. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e colocar um if, espaço, vou copiar isso daqui. Então, se a minha linha de grade aqui estiver desabilitada, então, que é o then, Ctrl V para colar essa informação, vou trocar o falso pelo true. O que significa? A leitura que ele está fazendo aqui é a mesma. Se isso aqui estiver falso, deixe verdadeiro. Else, que é se não, deixe falso mesmo. E um end if, que é para poder finalizar o meu if. Então a leitura é a mesma. Se o meu Active Windows.display grid lines igual a falso, o que significa? Se as minhas linhas de grades estiverem não visíveis, no caso oculta, então, que é o then, deixa-as visível, que é o true. Se não, deixa-as ocultas, que é o falso. E end if para finalizar o meu código. Então agora se eu vier aqui segurar o Ctrl Shift e apertar o X, ele vai habilitar as linhas de grades.
Se eu apertar novamente, ele vai tirar. Então ele vai se apertando várias vezes, ele vai ficar colocando e tirando, porque na regra, quando está visível, ele torna oculto. Quando está oculto, ele torna visível. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer mais uma gravação aqui, que é para poder colocar a parte da barra e do título, né? Para poder tirar tanto o título quanto a barra. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Aqui em desenvolvedor, vocês vão clicar aqui em gravar macro, vamos colocar o nome, ocultar títulos e barras. Aqui na tecla de atalho eu vou colocar segurando Shift, vou apertar por exemplo o A, vai ficar Ctrl Shift A, vou dar um OK, vou clicar aqui em exibir, desmarca essas duas opções, volta em desenvolvedor para a gravação. Pronto, ele já fez o que eu queria. Agora eu aperto novamente Alt F11 e olha aqui embaixo o que aconteceu, ele colocou mais um código aqui para mim. Só que agora tem uma pequena diferença. Deixa eu dar um Enter aqui para poder ficar mais visível para vocês. Repare que agora ele colocou dois códigos. Então, o primeiro código é porque eu desabilitei primeiro a parte da barra de fórmulas. E o segundo, que eu habilitei o título. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ficar um pouquinho diferente o nosso if. Eu vou dar mais um Enter aqui, só para ganhar um espaço. E vou digitar aqui a fórmula para vocês. Para poder trazer o cursor daqui, ó, que ele estava aqui no cantinho, para cá, é só vocês apertarem o Tab que ele vai avançar um espaçamento para a direita. Então, vou colocar aqui if, espaço, vou copiar esse primeiro código aqui. Quando eu clicar em copiar, ele vai dar um erro, porque ele entende que eu não posso sair dessa linha enquanto eu não terminar o código. Só vocês darem um OK, ignora esse erro, copia essa informação, dá um Ctrl C. Repare que ele fica até vermelhinho, que significa que você não terminou o código, tá? Então eu vou voltar aqui, vou dar um espaço, vou colar essa informação. Então, if, que no caso é se isso aqui for igual a false, e agora, como eu tenho duas informações, eu vou colocar um end aqui, que no caso e. Então seria, se isso daqui, né, se essa parte aqui for igual a false, e, no caso end, espaço, vou copiar esse código de baixo, ele vai dar um erro de novo, toda vez que vocês saírem daqui ele vai dar esse erro, é só dar um OK. Então vou copiar essa parte aqui, vou vir aqui na frente do end, dar um espaço e colar ela aqui. Então o que eu estou dizendo? Se essa parte aqui, no caso é a barra de fórmula, for falso e a parte do título também for falso, espaço, então, dou um Enter. Se for falso os dois, eu quero que ele deixe os dois verdadeiro. Então vou trocar aqui para true e aqui para true, porque eu já tenho os dois aqui embaixo. Vou dar um Enter, vou clicar aqui na frente e dar um Enter, mais uma vez, else, se não, vou copiar os dois, vou colar eles aqui embaixo do else e vou trocar o true para falso. Falso e falso, no caso falso, né? E aí eu vou dar um Enter e vou colocar um end if para finalizar o meu código. Então o que ele está fazendo aqui? Se a primeira parte, que é a da barra de fórmulas, for falso e a parte de títulos também for falso, então deixe os dois verdadeiros, no caso visível. Se não, deixe os dois ocultos e finalize o meu código. Agora se eu voltar aqui e apertar, vou até clicar aqui em exibir para vocês verem, está vendo que não está marcado as duas opções, né? Se eu apertar o Ctrl Shift A, olha o que acontece, ele marcou as duas opções e habilitou tanto os meus títulos quanto a barra de fórmula. Se eu apertar novamente, ele desabilita. Então agora nós temos três teclas de atalhos. Então olha o que vai acontecer. Eu vou segurar o Ctrl e o Shift e vou apertar primeiro o Z. Ele vai habilitar as guias. Agora eu vou apertar o A, ele vai habilitar a barra e o título. E agora eu vou apertar o X, ele vai habilitar a linha de grade. Então olha como fica mais rápido. Simplesmente eu vou segurar os dois e vou apertar AZX. Olha o que acontece. Opa, ó, AZX. Pronto, ocultei as três opções aqui e as guias aqui embaixo. Vou apertar novamente AZX com o Ctrl Shift segurado e ele já habilitou todo mundo novamente. Então fica muito mais rápido e muito mais prático para que você utilize dessa forma. E agora pensando que você utiliza isso vai utilizar em todos os relatórios, como que eu faço? Porque até agora a gente criou só para esse arquivo. Como que eu faço para que isso seja, essas teclas de atalho funcionem para todos os arquivos de Excel? A gente vai ter que salvar isso daqui como suplemento. E eu vou explicar para vocês já o porquê. Então vocês vão vir aqui em arquivo, salvar como. Aí vocês vão escolher um lugar que vocês querem salvar. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Antes de salvar, eu vou colocar aqui, ó, vou alterar o nome para suplemento. Opa. Suplemento, underline, ocultar. Aí vocês dão o nome que vocês quiserem. E aí aqui embaixo vai ter essa parte aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Vocês vão clicar aqui no tipo e vão trocar aqui para suplemento do Excel, tá vendo? Feito isso, eu vou colocar aqui num diretório que eu queira. Eu tenho na área de trabalho, já tenho uma pastinha de suplemento criado. E eu vou salvar aqui.
Quando vocês fizerem isso, esse Excel que permaneceu aberto, vocês não precisam salvar ele, tá? Porque o que vocês salvaram, ele já vai vir para cá, ó. Vou mostrar para vocês. Ele já vai ficar dessa forma aqui. Então, esse outro Excel aqui, vocês podem ignorar ele. Pode fechar e não precisa salvar, tá? Eu vou só abrir um outro Excel aqui para mostrar para vocês o que a gente vai ter que fazer agora. Vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui um outro Excel. Vocês podem abrir qualquer outro Excel agora. Eu vou só voltar nesse outro Excel que a gente estava agora e vou fechar ele e não vou salvar, porque não precisa, a gente já salvou o suplemento. Então, por exemplo, abrir esse arquivo aqui em Excel. Se eu vier aqui e apertar Ctrl Shift Z, por exemplo, ó, repare que as minhas guias permanecem aqui. Ó. Dá até esse barulhinho de erro, mas não acontece nada. Por quê? Porque eu não tenho aquele suplemento, eu não salvei para utilizar em todos os meus arquivos. Então a gente vai fazer isso agora. Como que a gente faz isso? Vocês vão vir aqui em Arquivo, aqui embaixo em Opções, e aí vai ter essa parte aqui, ó, Suplementos. Vocês vão clicar aqui, e aí aqui embaixo vai ter Gerenciar, e ele já vai estar marcado Suplemento do Excel. Se ele não tiver, é só clicar nessa setinha e, se tiver marcado outra opção aqui, vir aqui e selecionar ele. Aí vocês vão clicar aqui em Ir. Feito isso, ele vai habilitar essa parte para vocês. Vocês vão clicar aqui em Procurar. E aí vocês vão lá onde vocês salvaram um suplemento. No caso, eu só veio aqui na área de trabalho, na pasta Suplemento, e olha ele aqui, ó, Suplemento Ocultar. Vocês vão clicar nele, vão dar um OK. Ele vai aparecer aqui já marcado, e aí vocês vão dar um OK. Feito isso, olha o que acontece se eu apertar Ctrl Shift Z agora. Repara aqui nas minhas guias. Pronto. Ele ocultou, apertando novamente, ele habilitou. Vou apertar o Ctrl Shift A, ele tirou a barra de fórmula e o título. Agora ele habilitou, Ctrl Shift X, ele vai habilitar as linhas de grade e desabilitar. Então agora, olha como fica mais fácil. Eu posso simplesmente ocultar as 3 informações de uma forma rápida, salvar o arquivo e enviar para alguém. Precisa editar? Recebi o arquivo, vou lá, aperto Ctrl Shift AZX, habilito tudo novamente, faço a edição que eu preciso. Depois Ctrl Shift AZX, fechei tudo, salvei e mandei para o meu usuário final poder utilizar. Então olha como fica mais prático e mais rápido. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, essa aula. Isso é um recurso muito interessante, principalmente para quem utiliza muitas bases de dados e tem que ficar fazendo tudo isso o tempo todo. Sabe o quanto é chato ter que ficar clicando aqui em arquivo para poder habilitar as guias aqui embaixo, né? Então dessa maneira fica muito mais prático e muito mais rápido que vocês possam estar utilizando no dia a dia de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários que eu ajudo vocês da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima.